Hi guys, how are you? Teacher Christian de novo na área. Você está no canal Doutor Inglês e nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar os pronomes pessoais em inglês da forma correta. Mas, antes da gente ir para o vídeo, queria convidar você para se inscrever no canal e ativar ali o sininho com as notificações para você não perder nenhuma das dicas que eu der por aqui. E aí, já se inscreveu? Show de bola! Então, let's go! Pronomes, pessoal, são palavras que nós usamos para substituir os nomes, para substituir os substantivos nas frases. Em inglês, assim como em português, existem vários tipos de pronomes. Por exemplo, demonstrativos, indefinidos, relativos, reflexivos, entre outros. Nesse vídeo, a gente vai aprender um pouco sobre os pronomes pessoais, ou personal pronouns, que geralmente são os primeiros pronomes que a gente aprende quando iniciamos nossos estudos de língua inglesa. Os personal pronouns são utilizados para indicar o sujeito e o objeto das frases. Por isso, eles se dividem em duas categorias. Os subject pronouns, que no português equivalem aos pronomes pessoais do caso reto, e os object pronouns, que na nossa língua seriam equivalentes aos pronomes oblíquos. Os subject pronouns in English são os seguintes: I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, ela, it, que seria ele ou ela neutro, utilizado para nos referirmos aí a coisas e animais, we, que significa nós, you, que significa vocês, e aí note que a mesma palavra nós usamos para o singular e para o plural. You, você e também vocês. E finalmente, they, que significa eles ou elas. Como o próprio nome diz, os subject pronouns funcionam sempre como o sujeito das frases, uma vez que subject significa sujeito em inglês. Por isso, é muito importante que você lembre do seguinte: essas palavras sempre vão aparecer antes de um verbo numa frase. Os object pronouns, por sua vez, são os seguintes: me, que significa me, mim, you, o, a, lo, lá e lhe, him, o, lo e lhe, her, a, lá e lhe, it, o, a, lo, lá e lhe, us, nos, you, os, as, los, las e lhes, e them, os, as, los, las e lhes. Note que para cada subject pronoun existe um object pronoun equivalente. Esses pronomes assumem a função de objeto das frases. Nesse caso, quando falamos em objeto, estamos nos referindo às palavras que servem como um complemento aos verbos das frases, podendo ser uma coisa ou uma pessoa. Nas frases em inglês, os object pronouns sempre devem aparecer depois dos verbos, pois, como eu disse antes, eles são o complemento deles. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Preste atenção na seguinte frase em inglês: John loves Mary. O João ama a Maria. Note que o sujeito dessa frase é John, porque é ele que vem antes do verbo e é ele que pratica a ação. Já o objeto da frase é Mary, pois é ela quem sofre a ação de ser amada e ela que é o complemento ali do verbo love, do verbo amar. Se queremos substituir esses substantivos próprios por personal pronouns, primeiro a gente precisa descobrir quem que eles são, para depois fazermos a troca. Nesse caso, então, John seria ele, portanto, he. E Mary seria ela, portanto, she. Logo, a frase em inglês ficaria He loves she, certo? Errado. Mas como assim, Teacher Christian? Quando usamos pronomes para substituir os substantivos em uma frase, além de prestarmos atenção em quem eles são, também precisamos levar em conta a função deles nas frases. No nosso exemplo, John loves Mary,
John assume a função de sujeito da frase e por isso deve ser substituído por um subject pronoun equivalente a ele, que seria o he. Já a Mary assume a função de objeto da frase e logo ela deve ser substituída por um object pronoun equivalente a ela, que, como vimos anteriormente, não vai ser o she, mas sim o her. Nesse caso, a frase correta, então, deveria ser He loves her. Agora vamos fazer um outro exemplo para eu ver se você realmente entendeu. Só que dessa vez vamos inverter a ordem aqui dos substantivos. Vamos pegar a seguinte frase em inglês. Mary loves John. Vejam que eu inverti, não é? Nesse caso, quem são o sujeito e o objeto da nossa frase? Mary seria o sujeito, ela, e John seria o objeto, ele, correto? Então, se nós quisermos substituir esses substantivos, Mary, como é o sujeito da frase, vai ser substituída por um subject pronoun equivalente a ela, que seria she. Já o John, que agora ocupa a função de objeto da frase, vai ser substituído por um object pronoun equivalente a ele, que, como vimos anteriormente, seria o him. Portanto, a nossa nova frase ficaria She loves him. Fácil, não é mesmo? Agora, pessoal, o que vocês precisam é praticar. E a minha sugestão para isso é bem simples. Peguem frases aleatórias aí em inglês e tentem identificar nessas frases quem são os sujeitos e os objetos delas, para que depois vocês possam substituir pelos personal pronouns que nós aprendemos. Depois dessa explicação, eu tenho certeza que essa tarefa vai ser moleza para vocês. E aí, gostou dessa dica? Então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos. Aproveita também para deixar ali nos comentários alguma curiosidade que você tenha sobre língua inglesa, porque isso pode virar tema de algum dos meus próximos vídeos aqui no canal. Também queria te convidar para me seguir aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, porque nesses canais eu também vou colocar algumas curiosidades e novidades acerca aí do meu trabalho, beleza, pessoal? Vamos continuar desvendando o inglês juntos? Hands on!